Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom ver vocês aqui todos. Bom saber que nossos irmãos e irmãs também estão nas suas casas, participando, enquanto não podemos ter aquela plenitude da igreja, todos ocupados, né? Enquanto temos aí o andamento das coisas, das vacinas, de tudo mais, mas por graça de Deus, nós temos as ferramentas capazes de chegar até nas casas suas, dos irmãos e irmãs, pessoas que assistem depois, e nós somos agradecidos. O Senhor sempre proverá para nós, amém? E já que o Senhor sempre proverá, você pode dizer aí para a pessoa que está do teu lado aí, da sua família, e diga para ela assim: Deus proverá, irmão. Deus proverá, irmã. Porque Deus proverá é a nossa conversa de hoje. Vou abrir com você a Bíblia em Gênesis 22, versículo 1 a 8. Vamos ler o que a palavra de Deus diz aqui. Diz assim a Bíblia, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Então acrescentou o Senhor: Toma o teu filho, o teu único filho, o Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Miriam. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu vou mostrar a você. Levantou-se, pois, e Abraão de madrugada foi, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse a seus servos: Espera aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Então ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque: Então aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os seguiam caminhando juntos. A Bíblia diz: ao terceiro dia eles foram. O terceiro dia tem a ver com Jesus, lá depois de Abraão e antes de nós. O terceiro dia é uma coisa muito preciosa na Bíblia, porque fala da espera e fala da ressurreição. E Abraão, quando respondeu para o seu filho, que perguntava: cadê o holocausto? O holocausto era uma forma de valor em várias formas, né? O valor sentimental, o valor cultural e o valor patrimonial, porque os holocaustos eram feitos de várias maneiras. Quando os judeus iam sacrificar no templo, para que ninguém ficasse sem sacrificar nada, havia os holocaustos mais caros e havia os pombos, que qualquer pessoa poderia comprar. Mas Abraão disse para o filho: Deus vai prover para si mesmo aquilo que ele tem que usufruir. Esse Deus provará e proverá para si mesmo aquilo que ele tem de usufruir, tem tudo a ver conosco e a provisão que ele tem para nós. É a provisão de Deus. Daí veio esse termo, né?
Mas é interessante a gente observar o que Deus providencia. Eu não sei se você sabe qual é a maior unidade de valor que se pode contar. A gente vê por aí nas revistas, naquela coisa toda, as pessoas mais ricas do mundo, e eles, quando se referem a alguém mais rico do mundo, se refere a um valor, né? Aquela pessoa tem tantos bilhões, tem os bilionários, tem os trilionários, e assim vai, né? Para saber o que é isso. Mas daí a gente fica pensando, né? Qual valor é esse, né? Eu não sei se você já parou para pesquisar qual é a maior medida de valor que existe. Qual é a maior medida de número que você pode contar? Conhece-se que o maior número descoberto, né, que chama-se os números primos descobertos, ele tem 22 milhões de dígitos. Já pensou? O maior número que se pode contar, graças a um projeto, tem o nome aqui em inglês, não vou falar, mas é um GMPS, que foi possível a mensurar um dos maiores números de valores, que deu 22 milhões de dígitos, né? Então, um comentarista disse assim, que se considerando que você consegue falar 2 dígitos por segundo, e você possa evoluir a tal ponto que não precise mais comer, dormir ou ter alguma vida social, você levaria pouco mais de 4 meses para dizer o maior número primo já descoberto. Já pensou? 4 meses para falar o maior número já descoberto. Não sei se é quintilhão, sextilhão, é muito número, né? É muito número. E a gente não pode mensurar, né? Quanto será? Qual é o maior valor? Aí eu estava vendo, interessante na Bíblia, que lá em João 3,16 foi usada uma metáfora para dizer quanto Deus quis para salvar o mundo. Quando ele falou assim lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse deu, né, amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho, talvez você pudesse mensurar um número imensurável ao valor de Jesus para o resgate deste mundo. Já parou para pensar? Que Deus fez? A tamanha generosidade de Deus para comprar o mundo. E o mundo, nesse termo aqui, o mundo somos nós, os filhos e filhas. Pensou? Foi muito caro, um número muito grande, um número imensurável, um número que não se pode contar. E aí, lá em Gênesis 22, Abraão disse, Deus proverá para si o holocausto. Por quê? Porque o Isaac era muito baratinho, praticamente não servia, né? Praticamente não servia, era Isaac, era o filho de alguém, que não tinha o valor intrínseco para comprar o mundo. E ele falou, Deus providenciará para si o cordeiro. E lá no terceiro dia foi providenciado no holocausto. Mas lá no terceiro dia da ressurreição, o Senhor, nosso Pai, Ele deu o seu filho, que não era Isaac, mas era Jesus Cristo, para comprar a mim e a você, e o mundo inteiro. E o maior número que você poderia mensurar ainda não chega ao conhecimento de ninguém para mostrar o valor do resgate nosso, deste mundo, através do seu Filho Jesus. Então percebe, queridos, como o nosso Deus provedor, Ele provê para si todas as coisas e também provê, né, faz a provisão para nós de todas as coisas. Ali em Gênesis a gente vê essa lição do Deus provedor. Foi ali, né, que nós encontramos este conceito
do Deus provedor. Você vai estudar depois, ou já estudaram, né, as várias características de Deus. O Deus, Ele é tudo. Ele é o provedor, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso tudo. Tem vários conceitos de Deus que fala lá, por exemplo, em Gênesis, a maior parte, de que quando o ser humano precisou de determinada provisão, entra em cena o Deus provedor, né? O provedor. Ele proveu ali e provê a oferta não apenas para nós, mas para si, porque o sacrifício era necessário tanto para Deus, o Pai, como para nós, para a remissão e nossa compra das nossas vidas. Então ele é um holocausto não somente apenas pela oferta pelo pecado, mas também a oferta de cheiro suave para Ele mesmo. Então nós encontramos ali no versículo 8, né, do Gênesis 22 que nós lemos. Olha só, diz assim: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si, para si mesmo. Deus não necessita de nada, né? Ele tem uma característica, que o nome dessa característica é azeidade. Um nome complicado lá na Bíblia, um conceito complicado, mas é alguém que se basta e não precisa de nada, né? Porque ele em si mesmo é a fonte de todas as coisas. Por isso que Ele é o provedor. Então essa expressão Deus proverá, ela foi essa resposta profética de Abraão, dada a Isaac e a nós, e ao povo antes de Cristo, e nós pós Jesus Cristo. Porque Abraão antevia, nós conhecemos a história, nós somos mais bem-aventurados do que o povo que antevia, porque se eu prometer alguma coisa a você, você vai ver, vai pensar, quando será, não é? Por exemplo, sua vida vai melhorar, você vai dizer, quando será? Mas se a sua vida já melhorou, você vai dizer, ela já melhorou. Os judeus estavam crendo na frente, e nós cremos no que foi. Viu como você é bem-aventurado? Às vezes é tão simples, que a maioria do mundo não leva em consideração, certo? Então o cordeiro ali, que substituiu Isaac, ele representava então essa providência de Deus, a providência divina, que se cumpriu quando Jesus foi enviado como o cordeiro, né, substituindo na cruz e pagar com o seu sangue o preço pelos nossos pecados. Que preço foi este? O preço não tem preço. O preço você não pode contar, nem pode medir, não cabe na sua calculadora, como já te mostrei. Não é? Para descobrirem o maior primo que hoje se existe, foi desenvolvido algo maior do que uma simples calculadora. Não dá. Não é? Coisa interessante. É a autossuficiência de Deus e também para nós. Né? Sabe, querido, então Deus é um Deus provedor, sabia? Ele provê tudo. Ele é um Deus que desafia a nossa fé, que desafia a nossa vida, para que possamos crer nele, como o Deus que provê todas as coisas. O que é que você necessita? O que você necessitar, você pode crer que Deus proverá, se você crer. Não é? Você crê. Nunca desconfie em quem crê. Lembro uma vez que uma pessoa disse assim: pastor, eu não tenho dinheiro, vou comprar um carro bem legal, porque Deus vai me dar. E sabe como você conhece a situação da pessoa e fala assim, vai dar, mas sei lá como é que vai dar, né? Não é Isaías? Deus vai me dar, vai dar, como é que vai dar? Não sei como é que vai dar. Aquela velha história, a gente não tem onde cair morto, né? Mas não é que um mês depois o sujeito apareceu para a gente abençoar o carro dele? Aí eu falei assim, eu nunca mais desconfio de quem crê, sabe? Então se você não crê, não zombe de quem crê. Nunca desconfie de quem crê. E quem crê, crê. E quem crê, os recursos e as coisas, elas vêm de onde você não imagina. Todos os milagres vistos, eles surgiram de onde você não calculou. Não é? Se você precisa de um recurso, eu tenho noção de onde pode vir os recursos. Essa noção sua está furada, porque não é de lá que vai vir.
Senão não é milagre, não. Milagre, geralmente, ele é de onde você não espera. Se você fica acreditando em quem quer que seja que poderia te ajudar por ter um recurso melhor, aí você cai do cavalo. Porque geralmente não é dali que vem. De onde é que vem? Vem das pessoas menos prováveis que Deus pode usar de qualquer maneira, sabe? E os cristãos, nós viveríamos bem melhor se a gente andasse menos preocupados, se andasse mais confiantes e se vivêssemos de forma mais leve. Porque se crêssemos que Deus é um Deus provedor, nós viveríamos melhor. Eu estava vendo um estudo na revista Veja Saúde, e ali tem uma parte da ciência que dizia assim, que estudos mostram que preocupação com dinheiro aumenta em 13 vezes o risco de infarto. Já pensou? Presta atenção, os estudos ali mostram que a preocupação com o dinheiro aumenta em 13 vezes o número de infartados. O que você acha? Está doendo o coração aí? Em que é que você está pensando? Em que é que você anda pensando muito? O que é que você anda preocupado demais? E o mal do dinheiro, eu tentei pesquisar, né, assim, qual é, porque geralmente doenças têm nome, né? Reparou? Doença tem, por exemplo, tem gente que tem medo de agulha. Aquela agulha da Covid, é que não é agulha, né, gente? É um cabo de vassoura, né? Você concorda comigo? É isso mesmo. Meu Deus, aqui não é agulha, aqui é um cabo de vassoura. Quando você vê enfiando, você não quer lá fazer, né? Pelo amor de Deus. Esse dia eu vi antes, né? Já tomei a vacina, mas quando estava dando a vacina, já fizemos reunião de pastor aqui. O nosso pastor ali do Cristo Rei, ele é médico aposentado, né? E eu perguntei para ele, eu falei assim, ô Ronaldo, se aquela agulha pegar no osso, dói? Porque a gente não tem impressão que se pegar no osso dói. Quem tem essa impressão aí, erga a mão? Você não tem impressão? Mas não dói, né, Daniel? Não dói, né? Ou dói? Não dói. O Ronaldo disse que não dói. Eu falei, mas se pegar, dói, porque a gente não tem nem, às vezes não tem nem carne. A João, por exemplo, tem que engordar um pouco para ter carne. Mas, não tem nem carne aqui, se enfia aquele troço lá, pega no osso da gente. Aí o povo fica olhando, não quer tomar, né? Tem aquela velha coisa no YouTube que a mulher falou assim, peste, né? Vocês viram? E tinha um sujeito lá também que saiu correndo. Então, tem gente que é pavor de agulha. O que é medo de agulha? É acnofobia. É o pavor de agulha. Então foi procurar assim, qual é o medo de ficar sem dinheiro? Não tem, não achei não. Mas a Bíblia diz já, né? Não precisa procurar em outros lugares, na Google. A Bíblia já falou, medo da falta, o problema com o dinheiro é a avareza. Avareza, já é um medo. O que é a avareza? A avareza é a ânsia de ganhar ou o medo de perder. As duas coisas são os maiores males do ser humano. Né? Quem não tem quer ganhar a todo custo. E quem tem medo de perder. E as duas reações causam males enormes. Né? Fica descompensada a pessoa. Fica descompensada. O segredo é viver contente com o que se tem, com o que se vive. E é isso a gente encontra, né, a cura para o mal da avareza, que é esse medo que infarta as pessoas. Mas a maior cura para esse mal todo é crer no Deus provedor. É o Deus provedor. E é um desafio para todos nós. Porque nós vivemos aqui, eu estou dando um olhão aqui, né? Dando um olhão, eu não sei quem que é o mais novo aqui. Talvez aquele rapazinho lá da irmã. Não é? Mas ele é muito novo. Fora ele, talvez todo mundo aqui, olha que coisa, né, gente? Se fosse o culto dos jovens ontem, tinha bastante gente nova. Mas aqui, nós estamos aqui os quarentões, né? Os trintões, né? Não estou falando que é velho, estou falando assim que é o mais novo. Então nós temos muito tempo com a mente formatada.
errada. A formatação da nossa mente está errada. Eu tenho um problema gravíssimo com isso. Depois eu vou contar aqui uma coisa que está aqui nas bolsas, aqui lá na frente. Não vou contar agora, senão estraga o sermão. Mas a gente tem formatado na cabeça um jeito de viver e de sobreviver. E eu, sem nenhuma dúvida, quero dizer a você que certamente, em 90%, você está errado. E eu estou errado. Porque o nosso jeito de viver é o jeito na segurança dos bens materiais. E é isso que infarta as pessoas, que mata as pessoas de todo jeito. Porque nós somos a única espécie que tem depósito. Esse dia eu estava vendo na televisão e as meninas lá falaram, ai que nojo, pai, porque os pássaros, quando vão alimentar o ninho, eles não têm mala, né, gente? Eles não têm sacola. Eles não têm nada. Onde é que eles guardam o depósito para alimentar? Guarda no estômago e chega lá, regurgita para os filhotes. Os filhotes ficam assim, abrindo a boquinha lá. Regurgita para os filhotes, porque eles não têm depósito. Os animais comem, esperam a fome passar e vão pegar já a próxima refeição. E depois que come, deita e dorme. O ser humano é a única espécie que deita e não dorme por causa da preocupação com o futuro, preocupação com a sobreviver. Nós somos assim, todos nós. Eu falo para Deus, só Jesus para reformatar a minha mente. O ser humano é o único que vive assim, estressado, preocupado. E nós precisamos reformatar a mente, fazer diferente a mente. E como é que se reformata a mente? Com a palavra de Deus, unida ao Espírito Santo. Porque só papel não dá fé. Esse papel tem que vir mastigado e tem que vir codificado pelo Espírito Santo, para poder gerar fé e você viver melhor. Paulo, o apóstolo, mostra no Deus provedor do que ele aprendeu, e ele também teve que reformatar a sua mente, que o seu maior bem não se encontrava nas coisas exteriores, mas em alguém. Nós cantamos isso agora há pouco aí. Cantamos aí que Deus é o nosso melhor, uma música aí que acabaram de cantar. Filipenses 3:8, eu vou ler com você e você vai ler junto comigo, né? Para você participar. Você que está em casa também aí, ó, participa aí para você ficar atento, não é, querido? Para Deus operar na sua vida também. Vamos ler junto? Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Essa versão é a que eu precisava, porque aqui na minha está escória, outra versão está lixo, mas essa é a certa. Deixa aí, meu, não apaga não. Essa é a boa, que fala que é esterco. Por quê? Para que serve esterco? Para estercar, né? Para estercar mesmo, para dar vida à terra. Então, Paulo, o apóstolo, dizia que ele era o seu maior bem aqui. Então, na verdade, a gente tem a ideia errada de falar que deixamos tudo por Cristo. Já viu alguém falar assim, eu tinha tanta coisa, deixei tudo por causa de Cristo. Não é uma coisa assim, diminutiva. O bispo João Carlos que fala assim, que às vezes tem alguns pastores que deixou o emprego bom, por exemplo, né? Tinha um emprego lá na multinacional tal. Aí ele fala assim, deixei aquele emprego por causa de Cristo. Aí ele fala assim, então depende como você está falando. Porque se você falar assim, deixei aquele emprego grande por causa de Cristo, aí você tem que ainda estar no processo de reformatação da mente pela palavra de Deus. Porque você e eu temos que dizer assim, eu deixei aquele emprego bom por causa de Cristo. Não é diferente? Porque Ele é o maior bem que nós temos. Paulo, o apóstolo, falou assim, eu deixei todas as coisas. As coisas que ele diz são coisas. Coisas que ele tinha, coisas que ele cria como subsistência da sua vida, conceitos humanistas que ele tinha. Então ele deixou tudo por causa de Cristo. Mas esse tudo, para ele diz, é nada.
Então, ele fala assim. Então, agora ele tem um bem maior, que é a fé inabalável, na qual consiste agora na sua maior riqueza, e a fé. Então, alguém ao deixar uma carroça e optar por um carro luxuoso, então você vai falar assim, deixei aquela carroça e peguei esse carro. Você fala assim, na sua mente? Não, você vai falar, deixei aquela carroça, peguei esse carrão, não é? Fala para a esposa, toda vez que eu vejo desses Fusca na rua, eu fico apaixonado. Mas não o Fuscão, viu? O Fuscão aí, antigo. É o Fusca bom, bonitinho, novo. Né? Como é que chama aquele Fusca novo? Sabe aí, companheiro? É o New Beetle. Aquela. Eu sou apaixonado por aquele carro. Talvez eu vou pedir para Deus assim, não sei de onde vai vir. Mas o dia que vocês viram quando aquele carrinho, você fala assim, pastor, realizou o sonho, mas aquele Fusca novo. Eu tenho paixão por aquele carrinho, não sei por quê. Acho que lindo demais. Então eu falava, peguei uma carroça, porque aquele é assim diferente, é crer em Cristo. Você deixou tudo por causa de Cristo. Mas Ele é o maior bem que nós temos. O apóstolo Paulo falou, tudo que eu tinha é lixo. Mas daí que ele fala, por que lixo? Porque na verdade, por que eu falei a palavra esterco? Quando alguém vive ruim, uma vida ruim, e agora conhece Cristo, aquela vida ruim se torna um esterco para alimentar seu amor por Cristo. Por quê? Aquela vida eu não quero mais. Por que eu quero lembrar daquela vida? Quero lembrar do que eu não tinha, por aquilo que agora eu posso ter. Então aquilo é um alimento para que eu tenha mais amor por Cristo. Então eu não tenho saudade daquela vida. O único motivo pela qual eu lembro da vida antiga é que ela me faz ter desejo por Cristo. É só isso, porque aquilo eu não quero voltar mais. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala assim, eu considero todas as coisas como esterco para alimentar a minha vida e a minha fé por Cristo. Porque Ele é o maior bem que Ele tinha, e eu quero dizer a você, é o maior bem que você pode ter. Coisas o mundo tira. Em Cristo Jesus ninguém tira. Tá certo? Aquele ninguém tira. Tudo aqui vai embora, mas Ele vai ficar para sempre. É por isso que existe no mundo traça, ferrugem e ladrão. Certo? Traça come, ferrugem corrói, ladrão rouba. Por quê? Para você não ficar pegado nessa terra. Para você não ficar pegado. Porque existe inflação, existem essas coisas que corrói tudo. Por isso que existe ganância. Vocês já ouviram na televisão um desses gananciosos. Falou, perdeu 100 mil reais. O repórter perguntou, só perdeu por quê? Porque o dinheiro estava parado no banco e me ofereceram um juro lá de 10% ao ano. Aí, quase que eu falei, se eu fosse repórter, dizia assim, o dinheiro está parado, você pôs ele para correr, então. Perdeu tudo, levou um golpe, né? Um golpe. O dinheiro estava parado no banco. Está parado, você deu um susto nele e saiu correndo, né? Se tivesse sido menos ganancioso, o dinheiro estava lá, parado, mas estava lá, não é verdade? O ganancioso compra bilhete premiado. Como é que pode, né, gente? Eu dizer a você, eu falo dos outros, mas também, uma vez eu caí num golpe também. Mas um golpe era bom, não era ganância, era um golpe. Um golpe. Era quinhentão, foi quinhentão na época. Hoje, quando eu lembro daquilo, eu falo, como eu pude? Hoje em dia, se a minha mãe me ligar pedindo alguma coisa, eu já começo a perguntar, mãe, com quantos anos o pai morreu? Por que você está perguntando isso? Não, só me fala, com 52. Que cor que é os olhos do meu irmão? Que isso, Fábio? Não, eu tenho que perguntar tudo. Sou eu mesmo. Eu quero saber se é a senhora mesmo. Eu quero saber se ela responde as perguntas de segurança, porque eu não vou cair de novo. Mas por que as pessoas caem em golpe de bilhete premiado? Está aqui, me paga 100 mil, que você vai resgatar 3 milhões. Como pode a coisa dessa, né, povo? Desafia a lógica da mente. Mas qual que é a lógica da mente? Ganância. A ganância cega o sujeito. Né? Fica cego. O entendimento fica travado. Cegado. Mas o maior bem que nós temos é Cristo. Por quê? Se você estiver sem saúde, Ele vai te dar saúde. Se você estiver sem bens, Ele vai te sustentar. Se
você estiver com as emoções destroçadas, Ele vai te providenciar um meio para que você se recomponha. Se você viver de forma desesperançada, Ele vai te providenciar fé. Se você perder tudo, o nada que você tem, que o nosso tudo é uma merreca, Ele vai te providenciar a forma de você recuperar com sua provisão. Deus proverá. Tá certo? Qual que é o seu maior bem, meu querido? É Cristo, é Deus, a fé. Eu vou criar minhas filhas, meus filhos, eu vou dar a melhor educação para eles, porque ele vai ter a sua vida estabilizada, é o maior bem que eu vou deixar para ele. Isso não é bem. Isso são algumas coisas, mas o maior bem que você pode deixar é a fé em Cristo, porque a fé vai sustentá-lo nas desgraças que essa vida às vezes proporciona na humanidade. Um dia eu vi na televisão, uma mulher perdeu pela Covid a família inteira, mas ela disse, graças a Deus que Ele me conservou e Ele vai me sustentar. Você não tem fé? E se não tem fé, o que vira essa pessoa? Não é verdade? É o maior bem que você deixa de legado para os outros, para os filhos, é a fé. Não é estudo, não, estudo vai passar. Quanta gente estudada aí que estão na miséria. Miséria não é de dinheiro, não, miséria emocional, miséria espiritual, a miséria de vida. Por quê? Porque os bens foram trocados, colocaram aquilo de valor temporal como o seu maior patrimônio. Mas o nosso maior patrimônio são os valores atemporais, não se mensura. E a maior fé que nós temos, o maior bem que nós temos é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo deixou tudo e fala assim, eu gosto muito desse verso, esse verso eu sempre me lembro dele. Na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele é o maior bem, Cristo é o maior bem. Ninguém tira este maior bem que existe, sabe? É o Deus provedor. E por isso que também em Filipenses capítulo 4, verso 10 a 11, nós encontramos a Bíblia mostrando para nós essa mudança de mente, essa reformatação da nossa mente, das coisas que nós consideramos valorosas que não são, para as que são valorosas. Diz assim, vamos ler aqui. Filipenses 4, 10 a 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele falou assim que uma determinada igreja teve muito cuidado para com ele. Deus providenciou o sustento necessário para ele naquele tempo. Por quê? Porque ele deixou aquelas merrecas por causa de Cristo, que era o seu maior bem. E esse Jesus Cristo estava cuidando dele. E levantou um povo, aquela igreja, para cuidar dele. E ele deu graças a Deus. Mas ele disse então, depois, eu aprendi a viver. O que aprendi? A minha mente tem outro parâmetro do que é sustento e provisão. É isso que ele está dizendo, sabe? Então essas palavras aqui, elas que demonstram o quanto o contentamento não é uma propensão natural do ser humano. A cobiça, o contentamento, a murmuração, elas são coisas naturais para a carne, para nós, na naturalidade. É nato, é inato do ser humano. Nós não precisamos semear essas coisas, assim como a terra, você não precisa semear mato. Não precisa semear mato. Tem uma casa que eu sempre vejo, que é muito bonita, mas tem muito mato na frente, você vê o descuido. Eu falo para a esposa assim, meu Deus, uma casa tão linda dessa, com essa matagal na frente, não é possível uma coisa dessa. Se desse para mim, né, Cleide, eu ia cuidar bem daquele jardim.
O jardim seria o de menos. Mas o mato cresce, você não precisa plantar. Ele vai, sabe? Então, agora se você quiser cultivar coisas boas, você tem que daí sim cultivar. Se você quiser cultivar flor bonita, você tem que cultivar flor bonita. Se quiser cultivar algo bom para você, você tem que cultivar algo bom. Esse dia eu pedi para a Cida, uma irmã aqui da igreja, se ela tinha cidreira, queria plantar num vaso. Aí ela me contou uma coisa muito interessante, que ela estava lá, vivia tomando chá de cidreira, mas não estava resolvendo nada. Depois ela descobriu que ela estava tomando, na verdade, era citronela. Eu falei, ó, você tem que agradecer a Deus por você não ter morrido. Porque cidreira e citronela, você viu que parece? Quem conhece? Já conhece, né? É que nem joio e trigo, você não sabe qual que é o coisa, certo, né? E a abençoadinha está tomando citronela. Ainda bem que não me trouxe uma muda de citronela, né, irmãos? Porque só Jesus, né? É plantar citronela e tomar citronela. Aí não dá certo. Mas se você quiser cultivar, cultive, tem que cultivar a coisa certa. Na nossa vida também, coisas ruins você sempre vai pensar desgraça, você vai pensar, vai murmurar, vai ficar pensando no descontentamento. Por isso que eu falo, vocês têm essa mania de ficar vendo jornal, pelo amor de Deus. Dá um conselho, não precisa seguir se não quiser, tudo bem. Mas eu ando com asco de jornal, porque a mente alimentada com coisa ruim, você não sabe o que vai acontecer no seu corpo, porque a mente é poderosa. Sabia, querido? Poderosa. Esse dia eu ouvi uma história muito interessante, que o sujeito foi condenado a pena de morte na cadeira elétrica. Mas daí uns pesquisadores chegaram para aquele sujeito e disse, a ciência está fazendo um novo jeito de aplicar a pena de forma indolor. Você não quer fazer parte desse processo? O cara falou, eu estou morto mesmo, né? O que é pior do que a cadeira elétrica? A gente não consegue nem levar choque de 110, né, irmão? Já dói, né? Vamos embora com essa ciência aí. Aí foram lá, pegaram e fizeram o teste. Colocaram ele numa maca e falou para ele assim, ó, é o seguinte, essa morte é diferente, você vai pingar o sangue até você morrer, vai morrer por hemorragia, mas você não vai sentir. Colocaram ele numa maca e depois pegaram atrás da maca, que ele não via, colocaram uma bolsinha com água e a água pingava, e não era sangue, era água que não tinha nada a ver com o corpo do sujeito. E aí ligaram a coisa. Quando aquele sujeito começou a ver o pingo, pic, 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 coração disparou, ficou desesperado, teve um infarto e morreu. Aí a ciência comprovou, né? Olha, a gente pode matar o ser humano com nada. Ele pode se matar sozinho. Por quê? Está aqui dentro, está na mente. Eu vou passar necessidade do futuro. Vai, você já está falando que vai. Mesmo que a normalidade não levasse você àquilo, você armaria uma situação em volta de você que você ia passar. Por quê? Está aqui dentro. Agora, se você falar assim, olha, a Bíblia diz, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o seu pão, você vai morrer com Deus proverá agindo na sua vida. Amém ou não amém? Vocês estão aqui para crescer junto, não é verdade? Tem que mudar. Agora fica vendo jornal na televisão, pelo amor de Deus. Deixa essa vida de lado. Antigamente eu estava conversando esses dias, lá em Londrina, na minha época de Barbacena, de londrinense, tinha 4 canal. Só tinha aquilo. Estava conversando lá no Renato esse dia. Aí tinha um sujeito que batia assim na mesa e secava coisa aqui, fazia gargarejo na frente da televisão. Eu não vou falar o nome não, porque dá rolo. Mas alguém já sabe quem é esse louco que fazia televisão, hipnotizava a Londrina inteira para assistir aquilo. Sabe quem é, né? Hipnotizava. Mas só tinha 4 canal. Fazer o quê, né? Só tinha aquilo mesmo. Agora você tem tanto livro, né? Tem tanta coisa para ver, para assistir, para que ficar vendo aquelas coisas que deixam o Brasil pior, que deixa você pior, que deixa a sua finança pior, que deixa a sua esperança pior, que deixa tudo de você pior, com aquela desgraceira que está
na sua casa, é só você ligar o botão nos horários determinados. Para com isso. Vai ler Bíblia, vai orar e vai fazer nada. Vai ter um ócio criativo. Vai cuidar do seu cachorro, vai lavar calçada, né? Vai cuidar das plantas. Vai sarar. Muda a mente, porque que está aqui, ó, tem que ser modificado. Na nossa vida. Tem que plantar coisa diferente. E coisas cultivadas, porque se você deixar sua carne em ebulição, só vai vir o que não presta. Então eu vou ler aqui o Spurgeon disse, ele diz assim, olha, se nós quisermos colher, ele falou umas coisas lá que não tem nada a ver, mas eu coloquei aqui mamões. Se quisermos colher mamões, flores lindas, precisamos cultivar. Assim também, a confiança e o contentamento são flores do céu. Se as quisermos, devemos cultivar, pois não nascerá naturalmente. Apenas a nova natureza pode produzi-las. Não pense que você pode viver contente e confiante com lições teóricas, ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercitado naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos pela obra do Espírito Santo na nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo falou ali, ó, aprendi. E ele aprendeu com o quê? Ele aprendeu com o Espírito Santo, porque nem Bíblia ele tinha. A Bíblia que nós temos é a que ele escreveu. Ele aprendeu com o Espírito Santo a mudar sua mente. Por isso que ele diz lá, depois de Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor nisso, seja isso que habite o vosso pensar. Recebi um amigo lá e ele falou, essa semana na minha casa, e ele me deu um livro fala assim, aprenda a ter uma mente diferente. Eu falei, nossa, acho que é de Deus esse negócio para mim, né? A mente milionária. Eu falei, não é que você vai ficar milionário, é que o sujeito é a mente que o torna rico. Mas rico do quê? Rico de tudo. E quando a gente fala riqueza e prosperidade, a gente já pensa no dinheiro, não é verdade? Já pensa em coisas, casa na praia, essa coisa errada aí. É porque a nossa mente está errada, contaminada, formatada errado. Está formatada errado. Nós somos coisificados. O sujeito mais feliz da terra é aquele que não é coisificado. O que Jesus tinha nesta terra? Nada. Tinha uma sandália para andar e para falar do reino. E ele falou uma coisa muito interessante, já falamos aqui. O meu reino não é deste mundo. Por que tem um brasileiro infeliz? É porque o reino dele é deste mundo. O reino dele está em Brasília. O meu reino está na Jerusalém celestial. Que tem um Deus poderoso, um Deus provedor. Por isso é o que ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele não faltará, não falta, é a tradução original. O Senhor, meu pastor, não falta, ele não falta, tá certo? Filipenses 4,19, olha só. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Olha aí o homem com a mente em processo de mudança. Antes ele cria nisso não, antes ele cria no governo romano, na qual ele tinha um grande emprego público. Agora ele fala que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Os cristãos eram incentivados ali, por apóstolo Paulo, pela Bíblia, a não duvidarem do cuidado e zelo de Deus pelos seus filhos e filhas. Os cristãos daquele tempo não são cristãos como nós, não. Eles eram cristãos do dia a dia. Trabalhava sempre para comer sempre. E eram felizes. Naquela época não havia banco, não havia depósito, previdência privada para o futuro. Estou dizendo que você não tem que ter. Se você está pensando isso, está errado. Estou dizendo que essas coisas não podem te ter, te possuir, que são diferentes. Então os cuidados para a maioria dos cristãos eram providos no dia.
eram bem resolvidos com isso, porque diariamente precisavam prover-se do básico para viver. Então, para eles era muito fácil e comum confiar nos cuidados divinos. O que atrapalha a nossa vida de fé? Os recursos alcançáveis. Os bolsa isso, bolsa aquilo, empréstimo daqui, empréstimo dali. Essas coisas que a gente está acostumado no humanismo. Arrancar, né? Arrancar recursos das coisas aí, ficar pagando a vida inteira. Se não tivéssemos nada disso, os cristãos viveriam sim pela fé melhor. Iam crer mais. Iam crer mais. Né? E a gente pode ter essa bênção na nossa vida. A bênção do descanso. Não a bênção da preguiça. Não tem nada a ver. É a bênção do descanso. Porque os crentes estão aí murmurando. Estão entregues às notícias de televisão, notícia ruim. Entregues a coisas que não levam a muito lugar. Vamos ver aqui, ó, Romanos 8:32, vou ler uma coisa com você muito interessante, porque lá no começo nós vimos que Deus proverá para si todas as coisas. E Ele provê mesmo. Ele sabe que o ser humano não pode, Ele mesmo dá. Tudo que tem aqui é do nosso Deus. E tudo que está em nossas mãos é tudo em regime de comodato. Para passar de mão para mão. De mão para mão. É ou não é? Ah, tem umas terras lá. Quem que é aquelas terras lá? Aquela terra já foi dos nativos, já foi do fulano, já foi do coronel tal, já foi do dono tal, já foi do latifundiário tal, do bilionário tal. E vai passando. Foi loteado em 1000 pedaços, agora é dos outros. Tudo é de Deus. E esse Deus que também nos deu a salvação, também, queridos, nos dará tudo o que precisamos. Nós precisamos crer, não é verdade? Porque Ele fala assim, olha, vamos ler junto? Olha, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Coisas aí no original são coisas mesmo. Essas porcarias aqui, até quando você precisa. Que precisa. Não for de luxo. Essas porcarias. Você precisa do quê? Precisa do celular para trabalhar. Pede a Deus. Minha única ferramenta de trabalho. Pede a Deus. Eu preciso de um carro. Preciso fazer serviço do aplicativo. Pede a Deus. Eu preciso de uma coisa tão básica. Pede a Deus, porque Ele falou assim, olha, o nosso Deus se preocupa conosco na eternidade e no presente. É ou não é? No presente também. O problema é que os crentes não oram mais pelo que necessitam. Eles não oram mais pelo que precisam. E a gente tem que crer que é o Deus proverá. Vou chegar naquela historinha ali para concluir. Tem uns semanas atrás, há um mês atrás, eu estava assim, aquela crise do cinquentão, a gente vai fazendo cinquentão, vem umas crises diferentes. Quem vai chegar no cinquentão vai saber o que é a crise do cinquentão, né? Você não chegou? Você é uma exceção grande. Louve a Deus, love, irmão, love. É louve, porque a maioria dos mortais chega no cinquentão e fala assim, meu Deus, o que eu sou hoje, o que eu vou ser depois? Afinal de contas, eu tive 50 anos para viver de tal jeito, não deu certo? Só tem mais uns 25 para frente. Então você fica naquela matemática de que tem mais passado do que futuro, vem aquelas crises assim, né? Aí eu falei assim, meu Deus, que barbaridade, né? Não tem isso, não tem aquilo outro, será que vai faltar isso, vai faltar aquilo outro? Fiz as contas, né? O balanço não bateu direito, né? Porque afinal de contas, quando eu nasci, não herdei fazendo, não herdei nada, né? Foi tudo na raça, e aí não foi lá muita coisa, né? Aí eu nasci pobre, casei com a mãe pobre, ficou pior ainda, né? Eu falo para minhas filhas, filha do céu, olha, vocês já nasceram pobre, não comete o segundo erro da vida. Aí eu fiquei naquelas crises, aí eu peguei e falei, vou comprar um pãozinho lá tem um almofato perto de casa, fui lá comprar um pãozinho, umas coisinhas, cacucado, né, aquilo na cabeça. Então ia saindo do mercado, tinha umas mesinhas, uns povos conversando, de repente alguém falou assim, acho que era alguém falou, e falou alto, sabe aquele povo que conversa alto?
Eu converso baixinho, né? Tem gente que fala alto, né? Aí a pessoa disse, Deus proverá. Eu olhei para trás. Era uma crente conversando com outra. Aí eu falei assim, mas só pode ser para mim esse troço. Só pode ser para mim. Aí eu falei, ai Jesus, perdão, misericórdia. Isso é avareza, né? Porque você não tem e fica chateado por não ter. Isso é avareza. Isso é que torna o ser humano infeliz. Não é? Afinal de contas, a gente pode comprar uma Coca-Cola gostosa. O rico também compra, o pobre também compra. Por isso eu já falei para você, só compra refrigerante bom. Porque refrigerante bom iguala todo mundo. É ou não é? Aí aquela mulher falou, Deus proverá. Aí eu falei, meu Jesus, é para mim isso, né? Porque não é possível, a chance de eu estar pensando uma coisa, a mulher falando alto daquele jeito, e eu passando naquele momento, não tem dúvida. Eu falei, foi Deus purinho falando comigo. E eu fiquei envergonhado, aí eu comecei a louvar. Vou louvar que dá certo, né? Vou lá fazer um café gostoso e botar leitinho, sabe leitinho? Né, João? Fazer um café, põe leitinho, e o gostoso é aquela raspa da colher, que você lambe, senão não tem graça. Quem se identificou? Aí, se identificaram, olha que beleza, aí ó, isso mesmo, né? Deus proverá. E eu falei, olha, eu preciso aprender a viver desse jeito, porque eu tenho dificuldade, irmão. Porque isso vem de história, né? Pessoas que passaram muita privação na vida, geralmente têm dificuldade assim como eu tenho. Eu já estou quase acabando. Um dia, a minha avó tem 95 anos, muito querida. A gente estava conversando numa rodinha, e veio o assunto de dinheiro. Alguém falou assim, se você ganhasse, vamos supor, ganhasse 1 milhão, o que você faria? Aí a gente perguntou para a minha avózinha, falou, o que só faria que você ganhasse 1 milhão? Eu não sei nem se ela tem essa noção do que é isso. Ela falou assim, Fábio, eu pegava tudo, fazia um buraco, enterrava e guardava. Eu falei, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Fiquei pensando naquilo, né? E aí a minha cunhada filósofa falou assim, Fábio, deixa eu falar uma coisa para você. A dona Lazinha passou tanta privação na vida, tanta privação, que aquilo é uma forma dela desenhar para nós como seria a sua segurança, de ter guardado, enterrado, é ou não é? Então aquilo fica na cabeça, né? Fica formatado na cabeça da gente. E é por isso que quando você crê em Jesus, você tem que reformatar sua mente pela palavra de Deus. Deus proverá. É ou não é? E é por isso que a Bíblia diz, olha, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, gente, ele deu para nós o valor que você não pode contar. Os 22 milhões de números que você levaria 4 meses para falar ininterruptamente. E esse Deus, a Bíblia fala, como também não nos dará todas as coisas que precisamos? Meu Deus, Ele te deu cestilhões. Por que Ele não vai te dar o pão de cada dia para você viver satisfeito e despreocupado? É na verdade. Pensa, gente. Pensa você depois, faça o seu próprio estudo na Bíblia. Se você não tem fé, é outro problema, é outra história. Aí primeiro você tem que ter fé, porque senão isso aqui não vale nada. Mas se você tem, você crê, se você quer crer, pede para o Espírito Santo. E você vai ver como você vai viver diferente desse mundo, vai tirar de letra. É hoje mesmo, está tudo bem, hoje eu comi, hoje está tudo certo, hoje eu estou dormindo bem, hoje tem uma cama boa, amanhã é outro dia, e Deus vai dar saúde, e é assim mesmo com todo mundo. Você acha que é o quê? Você acha que todo mundo fica dormindo aí o tempo todo aí, recebendo na boca? Isso não funciona, onde você está com a cabeça? Aí é outra coisa, é preguiça. Então, não fique desgostoso se você não possui riquezas, nem com inveja dos que têm mais do que você, que o seu maior bem é Cristo, e a sua fonte diária de provisão é Ele. É Ele, o pão nosso de cada dia. Ele nos ensinou a pedir isso, e a Bíblia nos ensina que Ele é o Deus que provê
todas as coisas. Ele provê. Eu sei que você se preocupa com o futuro, eu me preocupo, é assim mesmo, mas que tenhamos uma preocupação sadia. Mas a gente precisa infartar. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos o dia a dia. É verdade, todos temos, ninguém aqui é diferente. Mas vamos viver diferente, vamos viver crendo. Deus proverá. Amanhã, segunda-feira, quando você tiver as necessidades, né? Porque aqui, junto aqui, ouvindo aí, é tudo mais gostoso, né? É mais climatizado. Mas quando vier no desclimatizado, quando vier as provações, a lição, como diz Tozer, a lição tem que ser aprendida. Repita-se, Deus proverá. Deus proverá. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã vai ser o hoje. O ontem foi o amanhã um dia, vai ser a mesma coisa, não há diferença do que é hoje. Então quem vive feliz a cada dia não se entrega às preocupações, pois são inúteis e contraproducentes. Lembre-se, sempre, Deus proverá. Viva com responsabilidade, viva fazendo a sua parte, viva de modo prudente, mas não deixe as preocupações acabar com a sua vida e nem com nada, porque Deus proverá para si. Amém? Bom, a palavra é sempre ela dita e serve para alguém que sirva para você que está aqui, que sirva para você que está em casa, do mesmo modo que serve para mim. Mas eu quero orar com você, porque eu sei que essas preocupações hoje do dia a dia são terríveis e talvez você esteja sofrendo. E eu sei que o sofrimento é legítimo, mas Deus quer te tranquilizar, te dar fé nesta manhã. Você que está aqui, você que ouve essa palavra, você que vai ouvir depois. Quero orar com você. Se você quer oração, fica em pé. Quero orar com a sua vida e Deus vai operar o milagre do descanso, o milagre da provisão, o milagre da fé, para que você e eu vivamos bem. Coloca a mão no seu coração. Confessa ao Senhor a sua falta de fé, o seu pecado da falta de fé. Peça a Deus o milagre do descanso. Peça a Deus o milagre da alegria, o milagre do contentamento. Peça ao Senhor o milagre da vida abundante, em nome de Jesus.